A primeira pergunta que a gente colocou aqui de início é quais eram os campos de atuação do engenheiro florestal na década de 70? Como que era o ambiente naquela época? Tá, e eu vou aproveitar e vou considerar a diferença em relação a hoje também, tá bom? Bom, primeiro saudar a todos, né, que terão a oportunidade de ouvir essa conversa. Na realidade, na década de 70, a atividade florestal, embora assim, ela tenha começado lá no início do século passado, mas a atividade florestal como uma coisa mais empresarial, com indústrias, ela começou mesmo a ganhar forma na década de 60. Então, na década de 70, era muito forte a silvicultura, né, porque era aquele momento de muitas plantações, era forte a área de manejo florestal, porque na questão dos plantios se precisava quantificar, era importante também o manejo da vegetação nativa, embora houvessem muitos problemas com o empresariado que atuava nesse campo, e a gente tinha, de uma maneira mais tênue, a parte de recursos naturais, a parte ecológica, ela era menos intensa, e a parte de tecnologia da madeira também ela era menos intensa, embora existissem instituições, né, mais no sul do Brasil, que trabalhassem bastante forte a questão da tecnologia da madeira. Hoje a gente vê um equilíbrio muito maior entre essas áreas, né? A silvicultura com um foco muito mais amplo, não só com o foco de plantar florestas, mas também com o foco de buscar revegetar áreas, revegetar dentro dessa revegetação de áreas degradadas, áreas de nascentes, áreas ciliares nos cursos d'águas. Então a gente vê um foco muitíssimo mais amplo, a gente vê uma silvicultura de espécies nativas ganhando alguma intensidade, com algumas outras espécies exóticas, mas diferentes das espécies do gênero eucalipto e pinos. No manejo, a gente viu ganhar muito corpo, né, além do inventário, da biometria, do próprio manejo, o que a gente chama do manejão, né, do manejo florestal, da economia florestal, mas a gente viu ganhar muito corpo a área de geoprocessamento, em especial com sensoriamento remoto, e a gente também tem no campo dos empreendimentos mais organizados a área de planejamento florestal com otimização, né, de corte, colheitas, o que vai gerar minimização de custos ou maximização de lucros. A área da ecologia ela explodiu porque ela ganhou uma amplitude muito maior, né, principalmente a partir da Eco 72, né, em que se começou a discutir de forma muito mais clara os conceitos do desenvolvimento sustentável, né? Se começou de maneira tênue a falar em clima, mas o grande conceito era o conceito da sustentabilidade, que busca essencialmente que você na sua atividade tenha lucro, porque sem lucro você não sobrevive, mas você tenha compromisso com o ambiente, ou seja, não seja um predador, seja uma pessoa que use tecnologias, que use sensatez, e também busque justiça social, ou seja, as pessoas que participam desse processo sejam tratadas com decência, com todo o cumprimento da legislação e com toda a humanização que é necessário se você quer fazer desenvolvimentos, né? E a questão tecnológica, a gente desenvolveu
também muito assim na parte de tecnologia da madeira. Hoje a gente fala em celulose, em papel, mas a gente fala muito também na madeira serrada, na madeira processada, na madeira reconstituída, e a gente busca, por exemplo, o desenvolvimento com a celulose solúvel, que hoje gera tecidos de excelente qualidade e outras alternativas, e também desenvolvimentos que permitem produtos excepcionais, produtos mais resistentes que o aço, no caso da celulose microfibrilada, né? Então, assim, a gente vê uma mudança muito expressiva, não só na engenharia florestal, mas eu diria em todos os campos de conhecimento. Juntando-se a isso, tem todo o desenvolvimento tecnológico. Na década de 70, o computador que existia, você sequer o via, né? Era um mainframe, um computador de grande porte que processava para todas as pessoas. Você tinha, no máximo, uma máquina de calcular. Não existia telefone celular, não existia o microcomputador pessoal, né? O microcomputador pessoal surgiu nos Estados Unidos em 1983. Então, a geração mais recente, hoje tem o celular como um computador, né? Como um microcomputador. Quando lá na década de 70, a maneira de se comunicar era carta ou um telefone fixo num orelhão ou num posto telefônico, né? Então, assim, a mudança é muito expressiva. Foi muito expressiva e continua sendo muito expressiva. Então, no caso, a engenharia florestal mudou com a modernidade, né? Mudou com a modernidade. A modernidade ela tem muita influência em todo o desenvolvimento tecnológico, né? Então, assim, na medida que você hoje tem internet, coisa que nem se sonhava em ter no passado, né? Na medida em que você tem o celular, em que você hoje registra tudo, desde você gravar uma aula até você processar informações, né? E ter informações rapidamente. Você tem uma dúvida sobre uma palavra, como eu escrevo uma palavra, ou qual é o significado disso, né, dessa palavra, e você obtém essa informação rapidamente. E isso se reverteu muito na área de tecnologia não só da madeira, mas da madeira e dos produtos todos oriundos da madeira, que é uma infinidade. Hoje a gente constrói acessórios para veículos, até as pastas mecânicas muito utilizadas para jornais ainda impressos, né? Mas você tem uma variedade muito grande e há uma aceitação cada vez mais da sociedade, principalmente na medida em que as pessoas vão ganhando mais informações, de que vale a pena, às vezes, pagar um pouco mais caro num produto que foi plantado dentro das regras da sustentabilidade, que foi beneficiado, né, e conservar aquilo que a natureza nos deu, do que sair fazendo explorações inadequadas e predatórias.